Amém, irmãos? Pode tomar o seu assento, por gentileza. Já recebemos aqui de Deus e já entregamos a Ele, porque culto é uma entrega, né? Amém. Às vezes a gente tem esse pensamento que culto é receber, mas culto é uma entrega e nós saímos da nossa casa para entregar a Deus a nossa adoração, o nosso louvor, entregar ao Senhor a gratidão por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Bênção do Pai. As crianças estão já ali se preparando, né? Já ali logo mais a gente vai ter aqui a apresentação das crianças, mas eu gostaria, irmãos, de deixar uma palavra para o nosso coração, para todos nós aqui nessa manhã. Agora nessa semana, no dia 25, quarta-feira é Natal, que aponta para o nascimento de Jesus Cristo, e nós queremos ministrar algo da parte de Deus para o seu coração. Cremos que o Senhor há de falar conosco aqui. Você crê, amém? Glórias a Deus, você tem fome e sede da palavra do Senhor? Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia em João no capítulo de número 3. João capítulo 3. Do versículo 5 ao 8, nós vamos ler capítulo 3 de João, versículo 5 ao 8. Se puder colocar para mim na versão NAA, eu agradeço, que é a versão que eu vou estar lendo. Aí, bênção do Pai. Glórias a Deus, irmãos, vocês encontraram. Amém? Se pôr fundo, coloca bem baixinho o fundo. A palavra nos diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Glórias a Deus. Irmãos, nós temos ministrado aqui na igreja sobre estar em Cristo Jesus. Temos falado aqui muito que uma coisa é você estar na igreja instituição, igreja que nós temos como esse galpão, esse templo cercado por essas quatro paredes. Outra coisa é nós estarmos em Cristo Jesus. Uma coisa é nós estarmos na igreja, outra coisa é sermos igreja. Muitas coisas mudam quando nós entendemos o que é estar em Jesus Cristo. Então nós precisamos compreender, irmãos, que estar na igreja, instituição, não significa estar em Cristo Jesus. Nós podemos estar em uma igreja, em uma comunidade e mesmo assim não pertencer a Jesus, não ser de Jesus, não fazer parte do corpo de Jesus. Nós vemos isso na palavra de Deus. Nós vemos até que Jesus ele tinha seus 12 discípulos, mas um deles não era verdadeiramente um discípulo. Judas Iscariotes nunca pertenceu a Cristo, porque ali na frente ele traz Jesus, ele se suicida, ele tira a sua vida, e o próprio Senhor Jesus falou, não fui eu que escolhi vocês, os 12, em verdade vos digo que um de vocês é um diabo. São palavras de Cristo. E Judas Iscariotes, ele estava inserido ali naquele grupo dos 12. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos atentar para isso. Que estar
em uma igreja, em uma comunidade, instituição, não significa estar em Cristo. A igreja, a comunidade, ela nada mais é do que uma ponte para te levar a Jesus Cristo. Mas Jesus continua sendo o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós precisamos atentar para isso. Esse texto que nós estamos lendo, que acabamos de ler, ele nos explica muito bem a qual Jesus teve com Nicodemos. Quem foi Nicodemos? Quando nós lemos o contexto, nós vamos ver que Nicodemos, ele era um ancião, um homem de idade. Nicodemos, ele era um fariseu. Nicodemos, ele fazia parte do sinédrio de Israel. Então, irmãos, naqueles dias, os líderes religiosos de Israel, eles faziam parte de vários grupos. E os grupos mais fortes daquela época, os dois grupos, melhor dizendo, eram os fariseus e os saduceus, que tinham ali as suas diferenças. E Nicodemos fazia parte dos fariseus, desta seita que era tão ferrenha, religiosa, de guardar as leis, os mandamentos de Moisés. Então nem todos naquela época faziam parte desse grupo. Eram pessoas separadas, eram pessoas que estudaram, eram pessoas que conheciam, eram pessoas que tinham um caminhar nos mandamentos, na lei de Deus. E Nicodemos, ele fazia parte desse grupo, ele era um fariseu. Não era qualquer um que poderia ser um fariseu naquela época. Os fariseus, eles conheciam os profetas, os mandamentos, eles conheciam o Antigo Testamento, os patriarcas. Nicodemos era um desses caras, um desses homens. E mais, Nicodemos, ele fazia parte do sinédrio, porque naqueles dias lá em Israel, quem governava sobre Israel eram os romanos. Os romanos é que exerciam autoridade sobre Israel. Mas as causas pequenas, esse sinédrio estava à frente. Situações pequenas, política, a situação religiosa de Jerusalém, de Israel, quem fazia parte era o sinédrio, composto por 71 anciãos, homens, e Nicodemos, ele fazia parte desse grupo. Então Jesus aqui não está dialogando com qualquer um, é um cara respeitado. Nicodemos, ele é um cara que é honrado em Israel, é um ancião respeitado, é uma pessoa que quando passava, os jovens abaixavam a cabeça, cumprimentavam. Esse é Nicodemos. Só que esse homem, ele começa a observar os milagres de Jesus, as curas, o caminhar de Jesus, e aquilo desperta nele uma curiosidade. Ele começa a entender que Jesus era um homem que veio de Deus, porque se Deus não fosse com ele, ele não poderia operar aqueles sinais, aqueles milagres que ele estava operando. E a palavra do Senhor diz que Nicodemos vai à noite para conversar com Jesus. Alguns teólogos dizem que Nicodemos foi à noite conversar com Jesus porque ele estava com vergonha de ser visto com Jesus à luz do dia. Outros teólogos já dizem que não, que Nicodemos foi à noite porque ele queria privacidade para extrair o máximo possível dos ensinamentos de Jesus. Mas esse homem foi conversar com Jesus. E quando esse homem foi conversar com Jesus, aqui que eu vejo o quão maravilhoso é Cristo, o quão maravilhoso é o Senhor. Quando Nicodemos chega na presença de Jesus Cristo à noite, o Senhor Jesus olha para Nicodemos
e diz o seguinte: lhe é necessário nascer de novo. Nicodemos chegou, mestre, se o Senhor não fosse com você, você não poderia operar esses milagres, né? Nicodemos vem para encher a bola de Jesus, para enaltecer Jesus. Só que Jesus não faz nada disso com ele. Jesus não bajula Nicodemos. Jesus vai direto ao assunto. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Esta é a palavra que Jesus dá para Nicodemos. Nicodemos era um fariseu que conhecia a lei, os mandamentos de cor e salteado. Nicodemos era alguém que tinha já o seu cabelo branco, porque ele era um ancião, fazia parte do sinédrio, anciãos que estavam ali naquele grupo. Nicodemos era respeitado e honrado em Jerusalém. Mas Jesus não fala nada disso. Ele chega e fala: você precisa nascer de novo. Nicodemos, eu sei que tu sabe de Moisés, de cor e salteado, lá de Abraão, de Isaías, de Jeremias, de Elias e Eliseu. Tu conhece, nós sabemos que tu conhece toda essa palavra. Mas você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Por isso, irmãos, que conhecer a palavra de Deus é uma coisa. Agora, conhecer o Deus da palavra é outra coisa. É por isso que eu falo para você que uma coisa é estar na igreja, outra coisa é você ser igreja. A palavra do Senhor, ela nos ensina isto. Ela nos mostra isto com clareza. Por isso que naquele grande dia, pessoas serão surpreendidas com a volta de Jesus. E elas vão dizer: mestre, mestre, eu profetizei. Mestre, eu expulsei demônios. Mestre, eu curei enfermos em teu nome. Mestre, eu estava na igreja. Mas Jesus vai dizer para elas: mas vocês não nasceram de novo. Vós que vivem na prática do pecado, afastai-vos, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Vocês não nasceram de novo. Por isso, irmãos, o pontapé inicial é o novo nascimento. É necessário nascer de novo. O novo nascimento nos inclui ao corpo de Cristo. E de estranhos a Deus, nos tornamos filhos de Deus. Nos tornamos filhos do Deus Altíssimo através do novo nascimento. Através do novo nascimento. Eu não costumo fazer isso, irmãos, mas eu vou fazer dessa vez. Olhe nos olhos dessa pessoa que está ao seu lado e pergunta assim para ela: você já nasceu de novo? Olha aí, olha no olho dessa pessoa e pergunta: você tem certeza? Você tem certeza absoluta que um dia tu nasceu da água, tu nasceu do Espírito, tu nasceu de novo? Porque se tu não tem esta certeza, você está correndo risco nessa terra. Porque se Jesus voltar, tu não sobe. Se Jesus voltar, Ele não te conhece. Ele não sabe quem tu é. Porque o olhar de Jesus está voltado para quem nasceu de novo. Somente os nascidos de novo é que pertencem a Jesus. Somente aqueles que nasceram do Espírito é que Ele conhece. Somente aqueles que nasceram da água da palavra é que Ele vai dizer: vinde, benditos do meu Pai. Quem não fazer parte deste não irá subir. Não irá provar as bonanças do porvir em Cristo. É necessário nascer de novo. Então Jesus aqui, irmãos, traz para nós muitas e muitas lições preciosas. E aqui Jesus quebra uma barreira e um muro que a religião tem levantado ao decorrer dos séculos e dos anos.
impregnando no coração das pessoas que somente ir à igreja é o necessário. Não é necessário. Não é suficiente. É necessário nascer de novo. Jesus está falando aqui para um ancião. Imagina, Jesus está falando para esse homem: tudo que tu aprendeu até hoje, essa vida que tu levou, Nicodemos, até hoje, para mim, para a nova aliança, para aquilo que eu estou estabelecendo, tu precisa nascer de novo. É o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3. Ele considera esterco, ele considera refúgio, tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele passou lá atrás. Por quê? Porque ele queria conhecer mais de Cristo, porque Paulo nasceu de novo. Nós precisamos nascer de novo. E o que, pastor, é nascer de novo? Irmãos, quando Jesus usa esta palavra novo, quando você vai estudar o grego, essa palavra novo, nascer de novo, esse novo significa do alto. Esse novo significa nascer de cima, quando você estuda o significado. Então Jesus está falando o seguinte: Nicodemos, você precisa nascer do alto. Nicodemos, você precisa nascer de cima. E aqui que eu quero chamar a sua atenção. Porque Jesus, ele vai nos mostrar aqui na continuação, nesses versículos que nós lemos, alguns pontos muito importantes, que faz parte da vida de alguém que nasceu de novo. Alguém que nasceu de cima, nasceu do alto. E o primeiro ponto, irmãos, que eu chamo a sua atenção, está no versículo 5. Porque Jesus está falando para Nicodemos, e ele diz assim para Nicodemos, no versículo 5. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. A pessoa que não nasceu de novo, ela não pode ver e ela não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus. E Jesus, certa vez, irmãos, ele disse o seguinte, em Lucas, no capítulo 17, no versículo 20 e o versículo 21. Jesus, indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Então Jesus estava falando: o reino de Deus não está lá. Não diga, ó, está lá o reino. Ah, o reino está aqui. Não, o reino de Deus está dentro, em vocês. Aonde que este reino está sendo formado? No coração de todo aquele que nasceu de novo. Aquele que nasceu de novo traz consigo as características do cidadão do reino de Deus. Porque Jesus falou que quem não nascer de novo não pode entrar, não pode ver o reino de Deus. Então essas características são peculiares daqueles que nasceram de cima, nasceram do alto, nasceram do Espírito Santo de Deus, aleluia. Quando nós lemos Mateus capítulo 5, Jesus está falando muito sobre o reino. E ali nós vemos características de um cidadão do reino. Quando Jesus começa a falar, irmãos, sobre a bem-aventurança. E eu gostaria que você entendesse isso, que eu vou lhe passar aqui nesse momento. No capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 12, quando Jesus está falando para aquela multidão ali ao pé do monte, Jesus começa a dizer: bem-aventurado são os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurado
Os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Essas são características daquele que nasceu de novo. Essas são bem-aventuranças. Quando Jesus olha, meus irmãos, aqui para esse mundo, quando Jesus olha para esta sociedade, Jesus teve a experiência quando ele estava no deserto. O diabo falou para Jesus: olha, se tu se prostrar e me adorar, eu vou te dar os reinos. Imagina, eu vou te dar toda esta glória. Jesus olhou e viu que aquilo não é nada. Ele olha agora e traz para nós: feliz, bem-aventurado são os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Queridos, a escala de valores de Jesus é diferente da escala de valores do mundo. O mundo olha para agora: bem-aventurado é quem está lá em Balneário Camboriú, de frente para o mar. Bem-aventurado é quem está lá agora tomando banho lá em Bombinhas. Bem-aventurado é quem está lá em Dubai, olha lá no hotel dos sheiks milionários. Jesus vem e diz para nós: não, bem-aventurados são os humildes de espírito. Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. A escala de valores dele é diferente da do mundo. É diferente. Então, se você está aqui numa manhã como essa, priorizando Cristo, adorando Cristo, ouvindo a palavra de Cristo, você para Jesus é um bem-aventurado. É um bem-aventurado. Então, irmãos, nós que nascemos de novo, nós precisamos ter no nosso coração que essa é a nossa escala de valores. A palavra bem-aventurado que Jesus usa aqui é uma palavra que significa mais do que feliz. Mais do que feliz. E às vezes nós nascemos de novo, mas nós queremos nos encaixar na escala do mundo. Você não vai ser feliz, porque você já não pertence mais a esse mundo. Você está no mundo, mas você não é deste mundo. Você é do Espírito, você é do alto, você é do Pai da glória. É essas características que devemos desenvolver em nós, porque são essas as bem-aventuranças que o Senhor Ele está mostrando para nós, que somente aqueles que nasceram de novo podem ver e podem entrar. Esses é que entram no reino. O reino está sendo forjado, formado. O reino não está aqui nem ali, o reino está dentro de você. Quem pode dizer amém por isso? Então Jesus diz para Nicodemos: olha, aquele que não nascer de novo não pode entrar, Nicodemos, no reino de Deus. O segundo ponto que Jesus declara aqui e nos ensina, que está no versículo de número 6, no capítulo 3, é que aquele que nasceu de novo, ele recebe de Deus uma nova natureza. Uma nova natureza. Olha só o que está escrito: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A nova natureza é ser gerado pelo Espírito. É nascer do Espírito Santo. É o nascimento de Deus. Olha só o que a Bíblia diz em João, no capítulo 12 e no versículo 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
Esse novo nascimento não é o nascimento da carne, não é o nascimento do sangue, não é o nascimento onde o papai e a mamãe planejaram lá, vamos ter um filhinho e nasceu. A Bíblia está dizendo que os que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, nasceram de Deus. É o próprio Deus que os gera. Por isso, querido, que é algo incomum, é algo, meu querido, sobrenatural. Nascer de Deus é o maior milagre que eu e você podemos experimentar nessa terra. Você já experimentou o maior milagre que você poderia experimentar aqui é o quê? Nascer de novo. Porque é um nascimento sobrenatural, é ser gerado pelo Espírito, é ser gerado pelo Senhor, é ser gerado de cima, é ser gerado do alto. De modo que o alto agora não é mais o nosso destino, o alto agora é a nossa origem, porque nós nascemos do alto, nós nascemos de cima. É como se o Espírito concedesse você. Irmãos, nascer do Espírito, sabe o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, quando uma pessoa entrega verdadeiramente a sua vida para Jesus, de todo o coração, aquilo que Adão e Eva perderam lá no jardim, porque quando eles pecaram, a via pela qual eles se conectavam a Deus, isso foi rompido. Eles ficaram envergonhados ali, de uma vergonha espiritual. Jesus agora ele restaura, ele vivifica. Por isso que você vai ler na palavra de Deus, quando Jesus fala assim, a carne para nada aproveita. A carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Ele usa a palavra vivifica, o Espírito vivifica. Quem já leu esse termo aqui na palavra? Deixa eu ver. Quando ele usa a palavra vivifica, o Espírito recebe vida novamente. O Espírito, o meu e o seu Espírito estava morto, estava dormente por causa do pecado. Mas quando você nasceu de novo, o Espírito Santo veio e vivificou o teu espírito, de forma que agora você pode servir a Deus em espírito, porque Deus não procura pessoas que o adorem na carne, Deus procura pessoas que o adorem em espírito. Por isso que a Bíblia diz que Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Para você ser um adorador em espírito e em verdade, você precisa nascer de novo. Porque só aqueles que nasceram de novo têm o seu espírito vivificado e podem se relacionar com Deus em espírito. Por isso que a adoração na carne o Senhor não recebe, porque Deus não é carne, Deus é espírito. É necessário nascer de novo, é necessário receber a nova natureza, é necessário ser gerado pelo Espírito. É o que Jesus está falando aqui para Nicodemos. Nicodemos, carne é carne. Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, esse Espírito está com letra maiúscula, referindo-se ao Espírito Santo, é Espírito com letra minúscula, se referindo ao Espírito do homem, que agora foi vivificado. É isso que o Senhor espera, e só os novos nascidos é que podem viver desta forma. Aleluia. Tem alguém que nasceu de novo aqui nessa manhã? 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, fala bem sobre isso. Segunda Pedro capítulo 1, versículo 4 nos diz: por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem, olha só esta palavra, coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Coparticipantes da natureza divina. É o próprio Espírito Santo que agora desceu dos céus e veio morar em você.
O Espírito Santo, ele vivifica o teu espírito e faz morada nele. Agora você é o tabernáculo do Senhor, amém? Ah, eu vou lá na igreja para me encontrar com Deus. Não, querido. Você está em Deus em todos os lugares que tu colocar o teu pé. Eu vou lá na igreja para me encontrar com meu Deus. Não. No banheiro da tua casa você está em Deus agora. No teu trabalho você está em Deus. Por quê? Porque o Espírito vivificou o teu espírito e fez nele morada. E ele não vai mais sair daí. Ele vai ficar com você até aquele grande dia, amém? O Espírito Santo de Deus, eu e você nos tornamos um tabernáculo do Espírito Santo. Nós nos tornamos moradas do Espírito Santo. Nós temos agora uma nova natureza. Por quê? Porque nós fomos vivificados e nos tornamos habitação de Deus. Isso é um maior milagre. Isso o homem não pode fazer. Eu não posso chegar para uma pessoa que vem até mim e falar: eu vou fazer você nascer de novo. Agora, nasça de novo. Eu não tenho esse poder. O único que pode fazer isso é o Espírito Santo. Ele faz da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer, na hora que Ele quer. Por isso que o primeiro encontro que eu tive, o dia que eu nasci de novo, eu estava lá na sala de casa, ouvindo música do mundo. Naquele momento o Espírito Santo entrou na minha vida e eu nunca mais fui o mesmo, com 19 anos de idade. Porque Deus é Deus. Deus, ele não, entende? Deus, ele não é limitado, ele não está limitado a um lugar. Por isso que a gente fala que se tu busca Deus na tua casa, querido, tu pode experimentar a glória de Deus na sua casa. É uma nova natureza. 2 Coríntios 5,17, um texto extraordinário que todos nós, creio que conhecemos aqui, que nos diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Se fizeram novas. Olha só, as coisas antigas se passaram e se fizeram agora, e tudo se fez novo. Por quê? Porque é estar em Cristo. Estar em Cristo é nascer de Cristo, é nascer de novo, é pertencer a Ele, é ser dele. Quem tem a nova natureza aqui morando em si? A nova natureza. O viver em espírito, irmãos, e o viver na carne é uma questão de dieta. Você precisa ficar ligado com aquilo que você come, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você tem alimentado mais na sua vida. Porque aquilo vai definir se você vai viver uma jornada carnal ou uma jornada espiritual. Por isso que momentos como esse, o nosso corpo não quer. A nossa natureza adâmica, muitas vezes ela batalha. Quando é para orar, quando é para meditar na palavra, quando é para ir ao culto, parece que tem uma corda que nos puxa assim: aqui está tão gostoso, aqui está melhor. Mas é uma questão de dieta. Mas quando você diz: não, o Senhor me chamou para andar em espírito e em verdade, eu vou buscá-lo, eu vou fortalecer a minha vida espiritual. A minha vida espiritual. Porque agora você talvez não perceba aí onde você está sentado, mas as palavras estão te alimentando espiritualmente. Porque as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida, Jesus disse. Jesus não disse isso? As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. A parte espiritual necessita da palavra de Deus. Na palavra de Deus. Vamos para o último ponto, para nós encerrarmos, sobre o nascer de novo. Que isso, aqueles que nos acompanham, que vão ouvir esta mensagem através da live, precisamos ter a convicção que nascemos de novo. A convicção.
A pessoa que não tem convicção do seu novo nascimento, ela deve largar tudo e buscar isso na vida dela, como uma meta, um alvo. Porque isso é muito perigoso. Porque só os novos, aqueles que nasceram de novo, herdarão o reino de Deus, as coisas de Deus, e possuem a salvação da sua alma. Somente esses. É o que Jesus nos ensina. O último ponto está no versículo de número 8, capítulo 3, versículo 8 de João, que nos diz assim: o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, irmãos, eu quero intitular essa mensagem aqui já na reta final sobre uma nova dimensão, uma nova natureza e uma nova direção. Repita comigo: uma nova dimensão, uma nova natureza e uma nova direção. Isso faz parte daqueles que nasceram de novo. Eles estão em uma nova dimensão, que é o reino de Deus em formação dentro deles. Eles têm uma nova natureza, porque se tornaram moradas do Espírito Santo, tendo o seu espírito vivificado. E agora eles têm uma nova direção, porque Jesus está dizendo assim, que aquele que é nascido do Espírito, é assim, é como o vento, sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito, ou seja, agora tem uma nova direção. Uma nova direção. Meu irmão, minha irmã, se você nasceu de novo, tu não vai ter êxito sem estar na direção do Espírito. Amém? Há pessoas frustradas nas igrejas hoje, desanimadas, depressivas. Por quê? Porque elas não têm andado na direção do Espírito. Elas têm andado na direção delas, na direção do mundo, naquilo que as mídias formam e forjam para que ela aceite. E essa pessoa, tu vê daí um crente infeliz, triste. Porque, querido, querida, tu precisa entender que tu não é daqui. Se tu nasceu do alto, se tu nasceu de novo, tu é de cima. Tu é do Pai. E somente Ele pode te dar a direção correta agora para você ser uma pessoa realizada nessa terra. E a nossa realização está no Senhor. A nossa realização está na direção do Espírito. A nossa realização, o nosso êxito, a nossa felicidade está, querido, na direção do Espírito Santo. Por isso que tu poderia ganhar na Mega Sena e desfrutar os melhores lugares desse mundo, conhecer esse mundo, virar do avesso. Vai chegar um momento que tu vai ser um infeliz, triste, cheio de dinheiro. Um miserável cheio de dinheiro. Por quê? Porque não está na direção do Espírito. Por isso que tem pessoas com tão pouco realizadas e pessoas com tanto infelizes, porque esses poucos estão às vezes na direção do Senhor, na vontade de Deus. E Deus conhece eu e você, amém? Deus conhece o seu coração, Deus conhece você mais do que você pensa, mais do que você imagina. Ele nos conhece do avesso, Ele sabe do que nós gostamos, Ele sabe de tudo. Querido, tenha uma nova direção, caminhe na direção do Espírito Santo. É uma nova direção para aqueles que nasceram de novo, porque pertencem ao Senhor. Quando nós nascemos de novo, nós não somos mais de nós mesmos. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor. Nós somos do Senhor. Ou quando você dobrou o seu joelho, você não recebeu Cristo como Senhor da sua vida? Você estava dizendo, a partir de agora, Senhor, Tu manda em mim. Senhor, Tu faz o que Tu quiseres de mim. Tu tens total autoridade sobre mim, Pai. Conduza-me segundo a Tua vontade. E Ele vai te dar uma nova direção, porque tu é um filho dele, uma filha dele. E é nesse trajeto que nós somos pessoas realizadas na nossa trajetória. É por isso que Paulo conseguiu terminar os seus dias dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É por isso que Paulo estava na prisão, ele conseguiu dizer: alegrai-vos sempre. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo não estava na praia.
Paulo não estava lá com os imperadores, o bajulando, grande homem de Deus. Não, Paulo estava na sarjeta, irmãos. Paulo estava com guardas ali, aprisionado. Mas ele escreve: alegrai-vos sempre. Outra vez digo, alegrai-vos. Sabe por quê? Paulo estava na direção do Espírito. Quem mandou Paulo para Roma foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que mandou ele para lá. Esse é o lugar da realização. É na direção do Espírito. Não é na nossa. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Não adianta nós ficarmos correndo atrás do vento. Obedeça ao Espírito. E você vai ser uma pessoa realizada em meio à provação, querido. Em meio à provação. Em meio, irmãos, em meio a lutas que podemos passar e passamos. Mesmo assim você é realizado nele. Porque você sabe que ele é com você. Ele está com você e você está na direção dele. Uma nova dimensão. Uma nova natureza. E uma nova direção. Gostaria de deixar essa palavra para o seu coração e dizer para você que somente aqueles que nasceram de novo podem experimentar isso que eu estou compartilhando com você aqui nessa manhã. As pessoas que não nasceram de novo, elas precisam nascer de novo. Essa é a palavra que Jesus tem para quem não nasceu de novo. Jesus não vai falar: tu precisa estudar lá, meu filho, o Pentateuco. Não, Jesus é claro para Nicodemos: tem que nascer de novo. Se não nasceu de novo, não é minha igreja, não pertence a mim, não faz parte. Quem entendeu essa palavra aqui nessa manhã? Eu creio que todos que estão aqui já nasceram do Espírito e de novo, amém? Glórias a Deus, irmão. Vamos nos colocar de pé nesse instante. Eu quero deixar essa palavra, irmãos, como uma palavra de Natal, porque Natal significa o nascimento de Jesus Cristo. E o novo nascimento nada mais é do que Jesus nascendo dentro de uma pessoa. É Jesus nascendo dentro de uma pessoa, através da presença do seu Espírito, através do seu Espírito Santo. Ah, como é bom servir a Deus. Como é bom servir a Deus. Sabe, irmãos, nós fomos abençoados agora esta semana. Não sei se os irmãos acompanharam ali no Instagram, mas nós ficamos de segunda-feira até sexta, ali em Bombinhas, como é que é lá? Mariscal. Fomos ricamente abençoados. É tão bom esses momentos que a gente tira, né? Você agora fim de ano que vai viajar com a sua família, vai para os teus parentes. Mas querido, a realização está em Cristo. Irmãos, a realização. Eu estava lá, irmãos, eu amo o mar. Quando eu vou para a praia, irmãos, e glória a Deus pela vida da minha esposa, que ela também é igual eu, igual um peixe. A gente não fica quase na areia ali, é só lá dentro da água. Quando a gente sai, vai embora, né? E eu estava ali, mexendo naquela água, brincando, porque eu fico brincando lá, boiando e nadando e mergulhando, que nem uma criança mesmo. Eu gosto muito do mar. Mas, querido, quando eu estava ali naquele momento, o Espírito Santo, lá naquelas águas, ele tipo, falou ao meu coração sobre o que está por vir, que está preparado para a igreja. Sabe, irmãos, eu saí assim impactado, eu estava lá, assim, o que aguarda a igreja do Senhor? Que isso que nós vemos aqui, que o mundo desfruta, isso, irmãos, não é nada do que está reservado para a igreja de Cristo. Quando você lê Romanos 8, o apóstolo Paulo, ele fica de boca aberta com a revelação que há de vir para a igreja, o que espera a igreja, o que espera a noiva, o que está preparado pelo Altíssimo para os seus filhos, as suas filhas desfrutarem. Então talvez você vai passar um ano ou daqui a um tempo, poxa, eu gostaria de viajar, mas não tenho o recurso, eu não consegui, eu passei, queridos,
Fica firme no teu Deus, amém? Que vai chegar um dia, vai chegar a hora, querido, e não vai ser daqui, não vai ser essa coisa momentânea de uma semana, de 2 dias, não, querido, vai ser uma eternidade com Jesus Cristo, na presença de Jesus, porque Ele é fiel, e tudo passa, meu irmão. Sabe, as pessoas ficam aí batendo cabeça para fim de ano, querido, tudo passa. Semana que vem já, querido, daqui a pouco é ano novo, a vida continua. Fique firmes no Senhor. Naquele dia a gente vai levantar a nossa cabeça e vai dizer, valeu a pena ser fiel, amém. Glórias a Deus, valeu a pena ser fiel. Valeu a pena ser fiel. Aquilo que está esperando a noiva, aquilo que está esperando a igreja do Senhor. Glórias a Deus. Vamos orar ao Rei. Fecha os teus olhos. Se você, irmão, está aqui nessa noite, nessa manhã, perdão. Se você, mulher, homem, está aqui, jovem, e você não tem certeza do teu novo nascimento, o pastor quer encorajar você a se derramar à presença do Pai. O pastor quer encorajar você a buscar, mais do que qualquer coisa na sua vida, essa experiência com o Espírito Santo. Porque isso é o que importa. É se verdadeiramente pertencemos a Ele. Nascemos do Espírito. Tivemos aquele encontro com o Espírito Santo. Comece a orar, ore por você. Vai orando por você. É a sua vida, é a sua vida. Vai falando com o Espírito, papai, eu quero nascer de novo. Eu quero que esta palavra que foi ministrada nesta manhã, Senhor, se torne uma realidade na minha vida. Eu quero ter essa experiência, eu quero experimentar este milagre, meu Deus. O maior milagre que um homem pode experimentar, uma mulher, o novo nascimento, nascer do Espírito, nascer do alto, nascer do Pai. Vai orando nesse momento, meu irmão, minha irmã, mas não saia desta manhã sem esta convicção. É a igreja do Deus vivo. Começa a orar. Começa a falar com o papai aqui nesta manhã. Faz-me morrer pras coisas desse